uma vez com um jogador a mais sentiu dificuldade. E um time com tantas peças de reposição como o Flamengo deveria ter feito um jogo muito melhor, não ter sofrido, né? Mas é o time que vai lutar pelo título. Mas, ô Kleber, desculpa. Cara, não dá pra esperar do Tite esse show que muitas vezes a imprensa espera dele. O Tite jamais seria funkeiro. Ele não gosta de ostentação. O time de 2015 era muito bonito. Mas sabe que eu tenho mais a tendência de concordar com ele do que com você. Você, de 2015, você tem razão. O do Grêmio de 2001 era um baita time. Tá bom, 2001, 2015... Não é show. O de 2000 era show. Mauro, o de você lembra do 2015 Jorge era show. Jesus? Levou 3x0 no Galo. Existe show no futebol, existe título. Não, mas aí tá, existe show. O Jorge Jesus. O futebol é outra coisa. Eu diria Muricy Ramalho que é show do municipal. Quer show dele de ingresso, vai lá no Allianz Parque. O Jorge Jesus em 2019. Você não jogou futebol, 2019, o Jorge Jesus. É que você só teve técnico retranqueiro que te dá uma moral de vez em quando por uma bola. O negócio é o seguinte, vamos lá. O Jorge Jesus em 2019, ele chegava pro Flamengo, tá 4, eu quero o quinto, tá 5, eu quero o sexto. Isso é show. Palmeiras de 96 era assim. Vocês jamais vão ver o Tite com esse perfil. Então eu sei que dói pra você falar, o Tite é retranqueiro. O Tite, quando um clube investe em jogadores, o pensamento do clube não é dar show, é conquistar título. A questão não é show. A questão não é show, a questão é apresentar futebol convincente. Você achou que o Flamengo joga futebol Eu já deixei o apito, eu já botei o apito de lado, mas eu quero fazer, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu estou entendendo absolutamente bem o argumento dos dois. E acho que esse é o bacana do futebol. Ele tem razão e você também tem. Não, mas se tivesse que escolher um. Não, você tem razão. Aí é o Mauro Betti. Você tem... Em cima do muro. Se eu for escolher Mauro Betti. eu fico... No Muro Betti. No Betti você vê os vários lados da questão. Eu acho que você tem razão. Assim, você monta um time, você vai jogar um campeonato para ganhar o campeonato. Agora, você pode ganhar um campeonato assim ou ganhar um campeonato daquele outro jeito. É porque o Jorge Jesus não foi Os campeão. dois jeitos são legais de ganhar o campeonato. Eu Ele não ganhou o título. Ok? Perfeito. Eu Até aí prefiro foi. ganhar assim. Não, ganhando. Até aí foi. Você ganhando. Melhor cenário, até aí foi. bem. Primeiro dando você show. ganha. Se der pra dar show e tiver como, Sim, maravilha. gente, é que você não tem garantia de ganhar nem jogando pra caramba Sim. e nem jogando mal. Você não tem garantia de jogar dando show. É que eu acho que quando a gente usa esse negócio de dar show, futebol bonito, eu acho que isso é um desserviço ao futebol. No seguinte sentido, o time do Jorge Jesus foi bom? Maravilhoso. Foi maravilhoso? Foi. Melhor do que esse do Tite? Muito melhor. mais. Mais gostoso de ver? Muito mais. Ganhou? Ganhou? Então quer dizer que é possível. Óbvio Sim. que é. É possível. Mas acho que é respeitabilíssimo o estilo do Tite. Que não é esse. Esse time É esse conseguiria que você tá jogar falando. como Então, mas 19? e ganha. Kleber, você pega Esse Flamengo conseguiria jogar 19? Flamengo 2019, traz 24. Qual? Ou pode voltar 10 anos aí antes do Jorge Jesus. Quem fez o que o Jorge Jesus fez? Ninguém fez, porque essa não é uma realidade. Mas, ô Sheik, eu não fiz essa comparação pra depreciar o Tite. A cada Não, mas aí que tá, mas, ô Sheik, eu não fiz essa comparação pra depreciar o Tite. Peraí. Apita aí. Ô, Kleber, eu não fiz essa comparação pra depreciar o Tite. É porque vocês disseram, tem razão. mas a torcida, a estreia do Flamengo foi bem mais ou menos. Mas Não, esse jogou é o mal estilo do mesmo. Tite. É que o Mano Flamengo diz jogou que mal. o Tite é mais Estilo dele. conservador e ele Mas prefere fato. um futebol mais agressivo. Mas eu tendo a concordar com a avaliação do Mano sobre o estilo do Tite. O que não é crítica. Não é. É Mas constatação. mas vem cá, mas se coloca uma pecha, ele é brasileiro, adora botar rótulo. O Grêmio de 2001 era um baita time que jogava muito bem. O Corinthians de 2015 do Tite era um baita time que jogava muito bem. A seleção teve ótimos momentos. Se fala, não, o Tite é só retranqueiro. Não é. Não, mas ninguém Não usou é. o retranqueiro, Mauro. Mas o Corinthians de 2015 jogava bem bonito. Mauro, Mas não goleava. 2001... Meteu 3x0 no Atlético Mineiro, pô. Não, mas goleava. então, ele Pega o corre- Jorge Cara, Jesus. 2015. Mas pega o Jorge sim, Mauro, mas você... Sim, mas o Flamengo Mauro, era mais bonito. O Jorge Jesus, ele... 2001, Tô doido pra falar, hein? 2001, 2015, nós estamos em Sim. 2024. Sim, o Jorge Jesus 2019. Ele vive um ótimo momento. O Jorge Jesus no Benfica foi uma porcaria. Um dos piores contratações. Não, também.
Mas as peças Mas, gente, também. mas é o Flamengo. Eu acho que vocês... Esse Flamengo, o Jorge Jesus jogaria maravilhoso? Não é isso. Eu acho que vocês estão... eu quero falar nisso. Eu acho que vocês estão tá individualizando. Vocês estão individualizando a discussão, a questão para o estilo do Tite, o estilo do Jesus. Acho que assim, o Jesus deu certo no Flamengo, não deu certo no Benfica, não deu certo no Fenerbahçe. Ok. Você falou agora de 2015, foi 2015, Não, Mauro, não é que eu falei de 2015, eu falei que são realidades diferentes. Sim, concordando. Acho que o Tite sempre é um técnico, desde sempre, que tem um tipo de ideia para formar um time. O time de 2015 era diferente, era um time que o próprio Ele trabalha em cima das peças diferente. Ok, eu vou concordar com você, o Corinthians de 2015 era diferente. E o Corinthians de 2011? Era diferente. E o de 2012? Era diferente. E a seleção brasileira de 2018? Diferente de 2022? Ok, mas é basicamente... O Tite não é um treinador de um esquema só. É isso que eu estou querendo falar. Ele não é um treinador de um esquema só. Ele é um treinador que se contenta com um prato de comida. Mas não só. Ele é mais conservador. Por exemplo, está ganhando de 3-0. Para ele tá bom 3-0. Ele vai trocar as peças dele. E o Jorge Jesus não, tá ganhando 3-0, ele iria querer ganhar de 5-0 com os mesmos jogadores. Essa é a diferença. É mais ofensivo. Mas não quer dizer que um tá certo ou outro tá errado, entendeu? É a maneira de... Mas Jorge Jesus fez uma temporada no Brasil. O Corinthians de 15 era bonito. Super valorizado. Jorge Jesus fez uma temporada. Não, ele não fez uma temporada, ele fez a temporada. Ele fez uma temporada espetacular. Mas espetacular. O Tite ganhou em 2002 uma Libertadores e um Mundial. Quem jogou melhor na final do Mundial? Shake. Quem fica marcado é quem carrega o título, o troféuzinho. Mas Jorge Jesus é mais título que Shake. Eu só estou dizendo para vocês. Isso ninguém muda, gente. Mas, gente, mas o Jorge Jesus também ganhou os títulos aqui. Isso não é uma... Não Shake, se você falasse para mim assim, o seu clube vai contratar um treinador, você pode contratar o Tite e o Jorge Jesus. A minha tendência seria dizer Tite. Agora, eu preciso saber quem eu tenho, que tipo de time que eu quero. Perfeito. Eu só tô dizendo que acho que o Mano tem razão no sentido que o Tite, e eu acho o Tite o melhor técnico brasileiro da atualidade, ok? Acho o melhor técnico brasileiro da atualidade. Acho que o Tite teve uma postura, não de humildade, mas de de autoavaliação, quando ele saiu do Corinthians e disse, eu vou ficar um ano fora e vou me aperfeiçoar e montar o ataque do meu time. Eu estou precisando melhorar o meu desempenho ofensivo, a minha organização ofensiva do meu time. Eu acho que isso foi um avanço genial. E deu no time de 2015. E virou o time de 2015. Mas depois de 2015, vem 16. Mas vem 17, seleção brasileira, é outro esquema. Ok, Mauro, vem a seleção brasileira. É completamente diferente. Mas não foi uma seleção brasileira solta, livre, ofensiva, maravilhosa. Ela teve números espetaculares nas piores eliminatórias. Tá bem, Mauro. Tá bem, não, é um fato. Mauro, é que eu acho que só números, não são tudo, Mauro. Mauro, a seleção brasileira jogou pra caramba. A seleção brasileira jogou pra caramba. Na Copa de 18 e na Copa de 22? Foi o time que mais criou chance de gol num jogo contra a Bélgica, o Courtois fechou o gol e teve um pênalti não marcado sobre o Gabriel Jesus. Quem você acha que merecia se classificar, o Brasil ou a Bélgica? Pelo jogo, Brasil. E você? Brasil. E você? Brasil. E você? Brasil por um pênalti não marcado. E você? Bélgica. Mas o Flamengo está aí, né, hoje, acho que é uma potência da América Latina, e a gente conseguiu que essa potência da América Latina vencesse. Né, porque o Flamengo se transformou numa potência, a potência que o Flamengo tinha do público, da torcida, de todo, ela não representava nos títulos, ela representou durante um período ali dos anos 80, no maior time no elenco em que tinha o Zico, né? Falar do Zico aqui. O Zico, eu vou fazer 53 anos no domingo que vem. Então, assim, o meu grande ídolo, lógico que é o Zico. Não é porque, não, porque o que eu vi ele jogar, o que eu vi ele fazer, o que eu vi ele ganhar. Essa que é a verdade. Ídolo se transforma, se bota dessa maneira. Então, assim, o Flamengo precisava ganhar mais. Eu acho que quando entra o presidente Rodolfo Landim, a gente consegue efetivamente buscar 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, Recopa, Supercopa,
o Flamengo começa a impor esse poderio financeiro que começou a ter, de fato, nas prateleiras do Museu da Gávea. E é impressionante, Braz, que o Campeonato Carioca ano passado foi na Band, esse ano, e pelo contrato, ano que vem também. E quando a gente vai ver os números da audiência, que você pega Manaus, Belém do Pará, né, muitas cidades e os estados da região norte e nordeste, porque é difícil ganhar da Rede Globo, a gente sabe que é muito difícil, que é uma potência, e que a gente consegue ficar à frente do jogo, como ficamos no Rio de Janeiro também, inclusive na frente do Hulk lá, como a torcida do Flamengo é espalhada pelo Brasil inteiro e como a gente vê tanto de franquia, de loja, e tudo isso que essa gestão mais moderna do Flamengo consegue. Por exemplo, não tem a ver com o Flamengo, mas tem a ver com o Zico. Semana passada a gente saiu daqui tarde, aí eu passei ali no Zico, no bar do Galinho ali, do Marcelo, do Zico, no Vogue Square. E a Bebel, que não entende nada de futebol, tava lá com a gente jantando e tal, e ela tava vendo, aí ela parou assim, olhando pra televisão, eu falei, pô, deve estar passando um negócio legal. Quando eu olhei os gols do Zico, ficou em looping. Aí o Zico jogava muito, porque tem os gols dele na carreira. Sim. E é cada gol do Japão, Flamengo, seleção. Era brincadeira, Zicão. De tudo quanto é jeito. Era brincadeira. E, enfim, assim, falar, por exemplo, agora, não é só campeonato estadual. O Flamengo foi jogar contra o Atlético Goianiense ontem, né? Voltamos hoje de madrugada. E o Atlético tira do seu campo, bota ali pro Serra Dourada e amplia a venda, claro. Amplia a venda em cima de quem? Em cima da torcida do Flamengo. Posso te garantir que 75% da torcida que estava lá, ou 80%, era do Flamengo. Então, assim, a força do Flamengo fora do Rio de Janeiro também é muito grande. Isso é muito legal de ver. Aliás, aquele gramado de ontem é brincadeira, hein, Braz? Pelo amor de Deus. Hoje eu falei no programa lá, o pessoal ficou meio triste comigo, que o presidente do Atlético Goianiense, nota de repúdio, nota de não sei o que, eu falei, beleza, ele tem todo o direito, porque nós vivemos numa democracia. Agora, podia fazer também em relação ao gramado, né? Porque os próprios jogadores dele, que ele paga dinheiro, que ele paga caro, além dos do Flamengo, estavam expostos a um risco inacreditável. Sim, quem levou o jogo foi o Atlético Goianiense, e para deixar claro, a vistoria que se tem, existe uma vistoria técnica, essa vistoria técnica não é do Flamengo. Sim. Não é do visitante, é da CBF. A CBF entendeu que poderia ter tranquilamente jogo ali naquele gramado, naquele estádio. Então, você parte do princípio, tá tudo tranquilo. Como é que vocês receberam essa nota? Eu vou voltar lá em 2009, que eu acho legal esse ano do Adriano também. Essa nota de repúdio lá dele, falou que a máfia do apito estava presente no Serra Dourada. Outro que vai ter que se explicar, além de John Textor, né? Porque ele falou, com certeza a máfia do apito estava aqui hoje. Se é que existe, segundo ele. Como é que vocês viram todas essas declarações e nota de repúdio, etc? Assim, se você for buscar os lances no jogo, eu acho que a nota, ela não é conexa, não tem nenhum, ela não tem nenhuma, não tem nenhum ponto que seja plausível de você entender que seria verdadeira essa nota. Se logo no começo do jogo, você vê o pé na cara do Ayrton. Aquilo ali, Getúlio, numa das recopas, o Arão fez aquilo ali de uma maneira de sem querer, ele não viu que o jogador estava chegando, levantou. O jogador foi expulso com 5 minutos de jogo numa competição internacional. Não aconteceu absolutamente nada. Ali já era para ter um jogador expulso. O Bruno Henrique, que é o lance do Bruno Henrique, em que às vezes na televisão se acha que não teve o contato, teve o contato e muito. Foi pênalti. Aquilo ali rasgou a boca dele ali. Então, assim, o Léo Pereira fez o que fez, o juiz foi e deu pênalti. Então, assim, são acusações sérias em que ele acusa de maneira em que ele deve ter um pouco mais na frente, ter que provar ou ter que dizer. Mas isso é um problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. É um problema dele com a organizadora do campeonato, que é a CBF. Então, assim, a gente respeita, mas lamenta, e a gente vai ficar bastante atento para ver se isso aí não prejudica o Flamengo um pouco mais na frente em relação de ser pressionado, de achar que o Flamengo teve algum benefício nesse jogo. O Flamengo não teve benefício algum nesse jogo. Foi um jogo estranho, foi um jogo que o Flamengo poderia ter imposto mais a sua força, já estava com uma a mais, não conseguiu fazer, e eu disse isso aí, eu até botei no Twitter. O resultado foi melhor que o jogo. Essa que é a verdade. E faz parte, né? Isso é do jogo. Faz parte. Tem um monte de jogo que o Flamengo jogou bem e eu não saí com a vitória. Então, assim, é do jogo, e também eu entendo
mas não concordo com o repúdio do presidente. Eu acho que a nota dele de repúdio, ele falar, ou ele se sentir menosprezado. Agora, o ponto é, depois que o John Textor, que parece que entregou essa semana aí o material pra Polícia Civil, enfim, o cara fala, a máfia do apito está presente aqui, a máfia da arbitragem, e hoje a gente sabe que a gente está no Rio e que a gente conhece muita gente de TJD, de STJD, eu convido nada oficial, mas aquela ligação que a gente faz, como ter alguma dúvida sobre contratação, Braz, que as pessoas me falaram que provavelmente ele vai ter que se explicar junto à CBF ou ao STJD de onde vem essa máfia, aquele cara que estava lá. Muita gente perguntando de contratação, mas tu vai dar aquele elástico, né? Quando eu perguntar de contratação, então não, aquela habilidade sua lá de... A gente até o dia 19, se não me engano, que dia é hoje? Não, hoje é 15. Hoje é dia 15 de abril. Então, até o dia 19, você pode fazer as contratações de jogadores que estavam no estadual, né? Pouco provável de se ter uma surpresa até o dia 19. Eu acho que o tipo de contratação, essa contratação que a gente deveria fazer, a gente já fez, que foi a contratação do Carlinhos, que estava bom jogador. Estava no Nova Iguaçu. Então faltam 4 dias aí para fechar nesse sentido. As pessoas têm que entender, as janelas internacionais estão fechadas, Europa, Ásia, na Argentina, na América do Sul, estão fechadas. A única que tem, que às vezes as pessoas confundem um pouco, isso a única que tem, é uma janela, que é uma brecha, né, até o dia 19, e com certeza nós não estaremos mais num processo de contratação até lá. Eu acho que as contratações que o Flamengo entrou para fazer com mais contundência foram feitas, foi a do De La Cruz, foi a do Vinha, foi a do zagueiro, do Léo Ortiz. Então, depois agora ele trouxe o Carlinhos. Agora eu acho que as contratações vão ficar pro meio do ano. Junta o dinheiro da renda, do patrocínio, junta tudo no meio do ano, vai lá e faz o Pix. Já resolve. O Flamengo está prestes a renovar o seu contrato com a Adidas. O valor do contrato atual é de 24 milhões e vai subir para 44 milhões de reais. A tendência é que o novo vínculo seja válido até o final de 2029. O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou reunião para o dia 29 de abril para votar a renovação de contrato do Flamengo com a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube. Beleza. Lá não mencionei detalhes, fui apurar os detalhes e agora nós vamos trazer aqui em primeira mão para vocês. Primeiro, vamos lá. O contrato será válido do dia 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2029. Retroativo, janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2029, ou seja, 6 anos de contrato. Qual o bom disso? Que aí vocês, ainda bem que tem o Vene Casagrande para te alertar sobre isso. Antes o contrato era de maio de um ano até abril. Agora vai ser de janeiro a dezembro. O que isso tem a ver, Vene? É bem melhor, porque vence junto com o término da temporada. Antes o contrato acabava no primeiro semestre da temporada, em abril. Agora não, vai acabar em dezembro, junto com o término da temporada de 2029. Isso é bom por quê? Porque isso dá, como digamos assim, uma liberdade ao Flamengo e tempo para poder negociar a renovação. Não precisa ter pressa, tendo em vista que está no começo de uma temporada. E é muito feio você ficar sem uma empresa de material esportivo durante a temporada. Ao término da temporada você tem tempo hábil para negociar uma renovação ou até mesmo a chegada de uma outra empresa. Números desse novo contrato, vamos lá, galera. O retainer. O que é retainer, Vene? Eu perguntei para a pessoa aqui porque eu também não sabia, desculpa a ignorância, mas eu tenho que perguntar para trazer aqui para vocês. Eu perguntei para a pessoa, desculpa a ignorância, o que é retainer? A pessoa respondeu, é a taxa que se paga pela exclusividade da Adidas com o Flamengo. Beleza. A taxa de retainer, a taxa de exclusividade, passou a ser 13 milhões de reais, pagos em 2 parcelas, em 10 de janeiro e 10 de março. A garantia mínima, ou seja, o valor mínimo que o Flamengo vai receber com a Adidas por ano no contrato, passa a ser 44 milhões de reais. Antes era 25. E esse valor de 44 milhões de reais serão pagos em parcelas em 10 de fevereiro, 10 de maio e 10 de agosto. 3 parcelas. Além desse valor de 44 mínimo,
o Flamengo vai receber um valor mínimo para ações de marketing de R$2 milhões. E uma novidade no novo contrato do Flamengo com a Adidas, que vai até 2029, sendo aprovado no Conselho Deliberativo, envolve o futebol feminino. Palmas! A empresa dará um bônus ao Flamengo através do desempenho da equipe. Por exemplo, na Libertadores, do Campeonato Feminino, o Rubro Negro recebe premiação da Adidas para todas as fases das competições que a equipe for passando, e o valor vai aumentando. E, em caso de título, ganha mais R$500 mil. Nas outras competições que o futebol feminino disputar, tem premiação também da Adidas para o Flamengo, mas apenas em caso de título. No futebol masculino, já tinha essas premiações por desempenho. E agora, Flamengo e Adidas também vão valorizar o futebol feminino. No futebol masculino, só para vocês terem noção, em caso de título do Brasileirão, R$5.500.000. Em caso de título da Libertadores da América, R$4 milhões. Então, é um contrato, digamos assim, milionário, um contrato maravilhoso que o Flamengo acertou com a Adidas, essa renovação de contrato. Óbvio, depende da aprovação do Conselho Deliberativo, mas, gente, sejamos francos, será aprovado, porque é um baita contrato. Dificilmente uma outra empresa iria pagar isso ao Flamengo. A gente vê grandes debates entre torcedores falando o seguinte: a minha camisa é mais valiosa do que a sua camisa, tem mais patrocínio. O meu time tem mais sócio-torcedor que o seu. O meu fatura mais, é bilionário e o seu não é. É por aí, né, amigo? Pois é, acho que isso remete também a uma mudança que aconteceu com a história do Flamengo, porque até o Flamengo, eu falo isso com dor no coração, mas até a gestão inicial do Bandeira de Melo, a má gestão vinha prevalecendo. Corinthians, com André Sanches, Cruzeiro, sonegando, quer dizer, várias histórias que depois se vieram à tona. O Inter, que teve problemas, até o presidente do Inter teve problemas ali, né, até problemas criminais. Então, esse era um modelo bagunçado que vinha dando resultado para alguns clubes. Então, quem vai questionar o Corinthians sendo campeão acumulando dívida? E aí veio o Flamengo, que a valores atualizados estava com uma dívida de mais de 1 bilhão. Então, vamos lá. O Corinthians está encrencado. O Flamengo estava com uma dívida de 1 bilhão e faturava 200 milhões à época. Então, a valores de hoje, 400 milhões. Mesmo assim, seria abaixo para os padrões de 1,4 bi na atualidade. Então, a partir daquele momento, eu falo com honestidade, a torcida do Flamengo comprou essa ideia de que, olha, eu tô com medo, o clube pode realmente sucumbir, é hora da mudança. Então, o torcedor menos letrado em finanças também entendeu. Acho que nos períodos que o Flamengo perdia os títulos para Corinthians, para Cruzeiro, exatamente para esses clubes, com orçamento muito menor, quer dizer, a gestão do Bandeira de Melo sobrava recursos, não para contratar jogador como agora, sobrava recursos para ir pagando o passivo, que era muito alto. Então, num período muito curto, o Flamengo sai de um patrimônio líquido negativo para um patrimônio líquido positivo, que parecia impossível, e isso deu a solidez. Então, hoje, você tem vários exemplos. O próprio Fortaleza, um clube que eu gosto muito, segue essa cartilha do Flamengo, na sua proporção de gastos. Obviamente o orçamento do Fortaleza é menor, mas o conceito é o mesmo. Olha, eu não vou dar um passo maior que a perna, eu vou crescer organicamente, porque se eu for bem em campo, vai ter um pagamento de bônus. Agora, se eu não for bem em campo, o ano seguinte está garantido. E o Flamengo seguiu isso. Embora doeu para o torcedor ver o time sem ganhar os títulos, pra você ter uma ideia, naquele período que o Cruzeiro foi campeão na Copa do Brasil, gastava mais que o Flamengo. Imagina o Cruzeiro hoje gastando mais que o Flamengo. Gastava mais, porque era um clube gastão. O Flamengo estava num período de pagamento de dívidas passadas. Então, resumindo, a boa gestão venceu. Quando naquele ano fatídico de 2019, o Flamengo foi campeão de tudo, e o Atlético Paranaense foi campeão, eu até escrevi um artigo falando a boa gestão entrou em campo. Então, eu acho que isso também refletiu nos torcedores. Tem um público mais jovem, João, que vem dos games, né, do FIFA, do Konami, lá do PES, que é o seguinte, ele se chama o Fan Analytics, quer dizer, aquele fã, diferente dos caras mais velhos, que gosta de estatística de futebol, que gosta de número, então naturalmente também gosta de números financeiros, não que seja só isso, mas é um novo perfil. Então, somando tudo isso, hoje o torcedor sabe que o time que tiver mal das pernas não vai ser campeão. Você pode olhar na tabela, dificilmente o clube mal administrado se sagra campeão. Então o torcedor também acho que está aprendendo na marra que não dá só para pensar em título sem pensar em dinheiro
para conquistar esse título. Tanto é que Flamengo e Palmeiras estão aí dividindo, né, as principais conquistas nos últimos anos. Você citou o Flamengo como um marco, né, como um divisor de águas na história da administração dos clubes de futebol do Brasil. Citou também o Fortaleza e o Atlético Paranaense. Quais são os clubes brasileiros, além desses que você citou, bem administrados? Esses são bons exemplos. O Palmeiras, embora tenha esse dinheiro extra da Crefisa, porque agora esses patrocínios estão inflados com a questão dos bets, mas durante muito tempo o Palmeiras recebia muito mais da Crefisa do que o BRB pagava na camisa mais cara do Master, que seria do Flamengo. Então tinha uma desproporção, mas mesmo assim eu coloco o Palmeiras porque o Palmeiras tem o ciclo virtuoso, né? Ele foi alimentando a máquina e deu certo. Quer dizer, se tivesse dado errado, estaria com prejuízo, mas como o Palmeiras parece, né, que está iluminado, né, pela boa gestão, e isso reflete em campo, paga salários em dia, tem bons jogadores, um treinador excepcional, está conquistando títulos, então eu colocaria dele. Tem ainda, na minha opinião, o Atlético Goianiense, que é um clube pequeno para proporção, mas é um clube interessante porque não contrai dívida, tem ativos, então é um clube muito legal. E de forma geral, os clubes tentam sempre se alavancar com banco. Então, eu vou pegar um exemplo recente. O Fluminense está indo muito bem, é um clube que merece todos os elogios, até pelo título da Libertadores. Só pelo título da Libertadores já tem uma boa gestão, quer dizer, resumidamente, na atual conjuntura seria muito difícil. Mas o Fluminense, eu fiz uma comparação Fluminense e Boca. O Boca não usa recursos de banco. Por quê? A situação da Argentina é péssima, o clube tem que viver daquele orçamento. O Fluminense tem dívida com empréstimo, como todos os clubes. Então ele vai no banco, pega empréstimo, paga juros e consegue ser campeão. Então o orçamento de futebol do Fluminense, que nem se compara ao tamanho do Boca em torcida, é muito maior que o do Boca. Então o Fluminense tem mais dinheiro para gastar, não porque ele tem orçamento. Ele tem um orçamento limitado, mas ele vai no banco e alavanca o departamento de futebol. Então essa mecânica, João, é o que o Fortaleza não fez. Então em algum momento a máquina vai falhar. Então se você estiver muito exposto a banco, no momento que seu time não for campeão e você não vai ganhar mais 30, 40 milhões de premiação, e a bilheteria vai ser menor e cai o sócio torcedor, quer dizer, tem toda uma soma de perdas, você pode ter prejuízo, como é tão comum, né? O clube no ano seguinte, que foi campeão, fecha mal das pernas. Então essa mudança é uma mudança de gestão. Então o Flamengo, por exemplo, ele aumenta o investimento, porque aumenta a lucratividade. Quer dizer, o Palmeiras, por exemplo, fechou com um lucro de 8,5 milhões de reais, e o Flamengo com 320 milhões. Esse é um oceano de diferença. Então, porque o Flamengo ele pode gastar muito e mantém a tranquilidade, porque ele pagou muito tempo para chegar nesse ponto. O Palmeiras não, ele está alavancadíssimo para poder competir com o Flamengo. Então, se o Palmeiras parar de investir no futebol, ele para de competir com o Flamengo. Então, é uma comparação que eu gosto sempre, é a Nike versus a Adidas. A Nike gasta mais que a Adidas, mas só um pouquinho a mais. Só que a Nike fatura muito mais que a Adidas. Então, a Nike está sossegada. Já a Adidas está sangrando caixa para competir em pé de igualdade, para ter um Messi, para ter um Real Madrid, ele tem que botar dinheiro. Mas para isso, ele alavanca muito mais a gestão, a lucratividade dos sócios da Adidas é muito menor do que o da Nike. Então, resumindo, se eu fosse comparar as duas empresas, o Flamengo é uma empresa muito sólida, sem nenhum risco de solavanco, mesmo que ele não ganhe títulos, porque já chegou no voo de cruzeiro. E o Palmeiras está trabalhando no limite. Só para vocês terem uma ideia, o Palmeiras fechou com 840 milhões de faturamento e o Flamengo com 1,4 bi. Quer dizer, é muita diferença, né? Quer dizer, me parece que é bem isso, maximizar ao máximo o investimento no caso do Palmeiras, que se a máquina falhar, o prejuízo vai aparecer. Então, eu acho que a discussão hoje é muito 3, 4 anos de gestão, não olhar apenas o ano do título ou o ano que vendeu um jogador, porque é óbvio, o Flamengo também está com 1,4 bi, porque vendeu 300 milhões de jogador, né, João? Então, sem essa venda, ele volta para aquela 1,1 bi, que seria um número, mas é um número impressionante. Então, não vai ter outro clube. Nós já podemos afirmar aqui, o Flamengo é o maior faturamento, não só do Brasil, como do continente americano. Da MLS para cá, não há um clube maior que o Flamengo. Então, é algo que merece ser destacado, porque não foi simplesmente a marca do Flamengo é grande, não, porque na época dos outros presidentes, até 2012, a marca do Flamengo era maior, e não era maximizada. Então houve uma melhora na gestão e aí uma marca performa. Você teve uma frase aí que me chamou a atenção. Você disse, o Palmeiras opera no limite e o Flamengo tem margem, tem sobra. É isso? Vamos dizer que o Flamengo poderia fazer uma contratação de peso
Vamos supor, um jogador que seja realmente jovem, poderoso, com um salário que nem esses salários de 2 milhões por mês, ele poderia fazer esse passo. Então, se o Grêmio contratou o Suárez, imagina se o Flamengo tivesse contratado o Suárez e ele tivesse feito mais de 25 gols, né? O que teria sido o Suárez no Flamengo. Então, esse passo que o Flamengo não está dando, ele contrata jogadores, os salários são altos, mas na minha opinião, se ele traz um ícone, muda o cenário. Porque o que acontece? O Gabigol, que agora com seus problemas, mas o Gabigol era esse ícone, mas não é um ícone de fora, com milhões de seguidores, né? Então, eu acho que o Flamengo tem dinheiro, vamos dizer, o Flamengo está com o caixa reforçado e ele segue gastando no padrão que ele construiu. Não traz um ícone, né? Não traz aquele nome arrebatador que vai fazer a diferença, não só dentro de campo, mas em venda de camisa, nessa mania que cria com os garotos. Então, o que eu sinto? Eu sinto que o Flamengo ainda é acanhado pelo dinheiro que ele já tem e que ele pode vir a fazer. Então, vamos supor, o Flamengo vai fazer um estádio. Bom, vai trazer qual ícone, né? Porque se com esse dinheiro que está aqui já dá para trazer, qual é o ícone do futebol? Não vou dizer um Haaland, mas um cara um time de ponta, que, poderia pagar isso. Ele está pagando hoje, sem estádio, 2 milhões por mês para um jogador. Essa é a conta que eu faço. Os dirigentes muitas vezes são muito acanhados com grandes nomes do futebol, e isso faz uma diferença muito grande em toda a cadeia produtiva, João. O brasileiro tem que entender que o ídolo é o combustível do negócio, não é o clube. Infelizmente, para os clubes, é o ídolo que faz a diferença hoje em termos de marketing. Outro ponto da sua declaração que me chamou a atenção, quando você entra na situação do estádio. O Flamengo, inclusive, hoje teve uma outra reunião com membros da prefeitura, está tentando comprar junto à Caixa Econômica Federal e o fundo que é gerido pela Caixa, uma região ali no Porto do Rio de Janeiro, no gasômetro, para construir um estádio que teria uma capacidade mínima de 75 mil torcedores e com a possibilidade de ter empreendimentos ali em volta. Você acha que isso pode ser também um outro divisor de águas no futebol brasileiro? Qual seria o impacto do gigante Flamengo ter a sua casa própria e ter toda essa receita para ele? Pois é, acho que o exemplo que nós temos aqui é o Palmeiras. Você vê o salto que o Palmeiras deu graças a uma arena nova. Então, quer dizer, o Palmeiras tinha uma TV menor, patrocínios ali inflados, né, pela Crefisa, mas ele tinha também uma receita de estádio sócio-torcedor que hoje coloca ele junto do Flamengo, são os dois maiores aí em exploração de estádio. Então, essa questão o Flamengo não tem. O Flamengo ele tem hoje um match day, que seria receitas de bilheteria no Maracanã, mais o sócio-torcedor de mais ou menos 260 milhões. Você fala, é muito dinheiro. Agora, quando você vai ver o líquido, quer dizer, quanto é que fica para o Flamengo, o Maracanã é muito custoso. Então, quando a gente compara o Maracanã com outros estádios, aí podemos discutir que o Maracanã tem essa questão pública, histórica, as cativas, não sei o quê, tem custos administrativos absurdos que vai comendo um dinheiro, uma comissão de dinheiro. Então, o Flamengo já sabe que não dá, porque pelo bruto é lindo, 260 milhões, mas pelo líquido é um valor que muitas vezes fica, sei lá, metade ou até menos, 40%. Então, se é um jogo de Libertadores, então, que tem a boca ainda da Conmebol, morde mais um pouquinho. Então, o Flamengo tem que maximizar o lucro com a operação de jogos, e não vai ser no Maracanã atual. A minha tese é que o Flamengo deveria incorporar o Maracanã como os dele, quer dizer, compra o Maracanã, de alguma maneira, cria-se um mecanismo, e incorpora-se no ativo do Flamengo, vai 1 bi, e o Flamengo começa a gerir o Maracanã para ele, então ele não precisa mais usar, não tem como, porque a gente sabe que tem as cadeiras perpétuas, tem 1000 histórias do Maracanã, e o Flamengo tem que correr atrás dos objetivos dele. Então, se ele fizer isso, ele vai ter, de um lado, como aconteceu com o Corinthians, como é que eu pago essa dívida? Eu vou usar a receita do estádio. O Corinthians está fazendo isso, não está dando certo. Por quê? O custo do capital é alto, o estádio hoje está com uma dívida aí de mais de 1 bi, e ele arrecadou no melhor momento, que foi em 2022, 100 milhões com bilheteria. Então, ele dá 100 milhões para uma dívida de 1 bi. Então, ele está pagando o serviço da dívida, nunca quita.